Boa noite, pessoal. Tudo certo por aí? Hoje eu vou falar um pouquinho de futebol, Copa do Mundo, né? O Brasil foi desclassificado aí semana atrás. E aí tá todo mundo, Todo mundo aí, boa parte da imprensa medíocre e alguns torcedores aí que não sabem o que é uma Copa do Mundo, deitando pau aí no Neymar, falando de as Copas que ele disputou, acho que foram 3 ou 4, né? 3 Copas, ó, que ele disputou, e ele não conseguiu trazer nada, e fazendo algumas comparações aí com as Copas anteriores que foram conquistadas. E aí eu vi algumas postagens, alguns memes, vi uma postagem, acho que foi hoje, muito legal, do Neymar falando que vai disputar a Copa de 2030, e aí o cara criou um vídeo por inteligência artificial dele conversando com ele mesmo, o futuro, presente, passado, e ele de 2026 falando com ele jovem, com ele criança. Achei muito legal, até repostei, né? Porque eu acho que se o Neymar fizer um bom trabalho, ele deve ir sim para a Copa de 2030. Ele vai estar lá com 34 anos, né? Acho que é isso, tá com 29 ou 30 agora, vai estar com 34, com capacidade para disputar mais uma Copa, sim, bater mais um recorde, né? De disputa de Copa do Mundo, porque eu acho que ele merece. Eu acho ele um bom jogador. Tem os seus erros, seus defeitos, ninguém tem nada a ver com isso. Esses de atrás eu vi aí 4 aí da imprensa dizendo que ele não é exemplo para ninguém, que ele não é exemplo para a juventude, exemplo de disciplina. Ele não tem que ser exemplo para ninguém. Ele tem que ser jogador de futebol, tem que ser exemplo para os filhos dele, para a família, né? E só. Mesmo porque as pessoas que estavam falando aí sobre ser exemplo, né, um cheirador maluco aí que vive noiado aí dando palpite, pitaco de futebol, que não entende porcaria nenhuma de futebol, um jornalista falido, comentarista, jornalista falido, que está aí numa plataforminha fuleira aí de futebol também, que não entende porcaria nenhuma de futebol, é um frustrado, né? Um pseudo craque, que também fica falando de exemplo, nunca foi exemplo de nada, não foi exemplo de atleta, não foi exemplo de jogador, mas assim, cada um com a sua vida, né? Nada a ver com isso, a pessoa tem que entrar em campo e fazer gol. Mas cobrar do Neymar de ser exemplo, essas figurinhas que eu citei aí, não tem capacidade para cobrar isso. E nós também não temos que cobrar, ele tem que jogar bola. E isso ele faz, né? Mas, poxa, Marcelo, por que que você está falando e defendendo, que acha que o Neymar... Porque é o único craque que a gente tem hoje no Brasil. Nós não temos outro craque formado, né? Craque formado, temos muitos, tem uma garotada muito boa aí, mas nós não temos outro craque formado no Brasil com o mesmo futebol, gênio, que é o Neymar, né? E eu vou falar com... Eu vi o Brasil ser tetracampeão e pentacampeão, né? A Copa de 94 e a Copa de 2002. Em 94 eu tinha 21 anos, em 2002 eu tinha 29 anos, e, e as pessoas não foram campeãs sozinhas, né? Vamos pegar a Copa de 94, dupla Romário e Bebeto, né? E aí fiz uma colinha aqui para não esquecer, né? Então tinha lá Romário, tinha Bebeto, tinha Cafu, tinha Branco, tinha Raí, tinha Dunga, tinha Mário Silva, tinha Leonardo, tinha Zinho, tinha Mazinho, tinha o Ronaldo Fenômeno, era reserva de Romário e Bebeto, né? Então o Romário e o Bebeto não foram campeões sozinhos. Eles tinham todos esses nomes que eu citei para você, todos de ponta, todos de destaque, né? Nós tínhamos 3 goleiros, Tafarel, Zete e Gilmar, só isso. O Tafarel era titular, Zete e Gilmar na reserva.
Aí, né, vamos lá para 2002, né? Ronaldo Fenômeno, a era Ronaldo, né? E aí o Ronaldo também não foi exemplo, né? Nem Ronaldo, nem Romário, né? Não dá para se cobrar deles exemplo que estão cobrando do Neymar hoje em 2026. Em 2022, que foi a Copa anterior, que o Romário quase vomitou em campo quando foi desclassificado pela Croácia, né? Que ele ia buscar a bola lá na defesa, via correndo até o ataque e ninguém tocava a bola com ele. Mas vamos falar de 2002, né? Ronaldo, né? Só que Ronaldo tinha Ronaldinho, Gaúcho, né? No meio de campo. Tinha Kaká, tinha Rivaldo, tinha Denilson. Os goleiros era só Marcos, Dida e Rogério Ceni, né? Tinha Roberto Carlos na lateral e Cafu nas laterais. Tinha Luan e Roque Júnior na zaga. Então, nem Ronaldo e Ronaldinho, nem Romário e Bebeto ganharam uma Copa sozinhos. Né? E Neymar tem quem? Digam pra mim aí, quem que Neymar tem pra fazer tabela com ele? Tem Rafinha? Rafinha, moleque, pé de rato, mascarado, jogadorzinho de várzea da que foi pra Europa e tá se destacando lá porque é leve, é veloz, blá blá, fez porcaria, né? Lucas Paquetá, Casemiro, Igor Thiago, que não sabe nem saltar numa bola, né? O Haaland, né, da Noruega, fez o primeiro gol contra o Brasil, saltou para receber a bola de cabeça, olhou para o gol e cabeceou. Aí nós vimos lá um lance muito parecido, acho que no segundo jogo, o Igor Thiago, né, nem sei de onde veio, não conheço, tá? Tô falando porque eu não conheço. Talvez eu possa estar sendo injusto com essas pessoas, mas eu não conheço. Né? Pulou, parecia um bagre ensaboado, com o olho fechado e errou a bola, uma bola cruzada com açúcar para ele, né? Então quem que Neymar tem para quem que Neymar teve? Me fale um craque que acompanhou o Neymar nessas três últimas Copas que o Neymar disputou, né? Vamos ser retroativo 2026, 22 e 18. Quem que pode colaborar? Quem que pôde colaborar com o Neymar? Então eu levaria Neymar sim para a próxima Copa de 2030. Pegaria ali 2 ou 3 nomes hoje, sei lá, vou dar 3 nomes aqui, gente, de ataque, tá? Para fazer resenha com o Neymar. É, Endrick, Estevão e Pedro, né? Endrick, Estevão e Pedro. Eu vou dar só 3, eu não vou lembrar, eu não sou bom de nomes, mas né, pegava aí 4 ou 5 times de ponta do Brasil aí, pegava o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo, o Atlético Mineiro e Cruzeiro, 6 times de ponta. Tem laterais muito bons, meio de campos muito bom, junto com esses nomes que eu falei. Botaria para agora, né? Para eles pegar resenha com o Neymar, pegar a amizade que o Romário, Bebeto, Miller, e Raí, Dunga e Mauro Silva tinham, pegar a amizade que Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká e Rivaldo e Denilson, a resenha que eles tinham, né? Jogavam para o Ronaldo, jogavam para o Romário e botava agora Endrick, Estevão e Pedro para fazer resenha com o Neymar. De Ancelotti, não tem nada contra ele, mas nosso futebol é futebol brasileiro, não tem nada a ver com futebol europeu, futebol quadrado europeu do Ancelotti. Por que o Ancelotti não treina a seleção italiana? Né? Se ele é tão bom assim, por que ele nunca foi chamado? Também alguém pode me dizer, ele foi chamado, mas não quis. Né? Mas por que ele não treina a seleção italiana? Por que ele tem que treinar o Brasil? Então, mas também não temos técnico, tá? Também não temos técnico. Os técnicos brasileiros também são bando de fuleiro. Desculpe a expressão, fuleiros. Temos um que eu colocaria agora. Né? Ancelotti, nada contra ele, mas nada a favor também. Pegaria o Rogério Ceni agora, colocava como técnico da seleção brasileira, com esses nomes que eu coloquei aí para fazer resenha com o Neymar para 2030 e convocaria sim Neymar. É claro que também depende dele querer, dele se preparar, dar uma melhoradinha na parte física e que venha 2030. Então a minha defesa para o Neymar é quem o Neymar tem para fazer resenha com ele.
quem o Romário tinha, quem o Ronaldo Fenômeno tinha, para fazer as resenhas nas Copas de 94 e 2002. Estou falando dessas Copas que foram as Copas que eu que eu vi, né, que eu olhei, né? Outras 3 Copas, mas vamos falar das outras 3 Copas também. Vamos falar do Pelé, era a figura máxima, né, das 3 Copas. Não vou lembrar, 58, 62, 70, acho que foi isso. Pelé também não foi campeão sozinho não, tá? Pelé tinha Garrincha, tinha Jairzinho, tinha Rivelino, Pepe, Carlos Alberto, outros nomes aí que eu não vou lembrar agora. Pelé sozinho não seria, o Brasil não seria tricampeão. Tá? Nas 2 primeiras ele era um garoto, na última ele já era um jogador formado, já era o rei do futebol, mas não ganharia a Copa sozinho também. Então, pessoal, a minha defesa em relação ao Neymar, esses pé de rato que estão na seleção, esses cabelinhos amarelos, chuteirinha cor-de-rosa que estão aí fazendo. Vê se você vê jogador dos 4 times que estão agora na final. Inglaterra, a própria Argentina, que eu não gosto. Inglaterra, Argentina, França e Espanha. Vê se quando eles fazem gol, eles vão lá na beira do campo fazer dancinha de chuteirinha cor-de-rosa e cabelinho amarelo, trançadinho, né? Se liga, gente. Não estamos jogando futebol, não estamos jogando peteca. Beleza? Vai aí a minha defesa pro Neymar. Hoje foi o dia de falar um pouquinho de futebol, distrair um pouco o dia que foi corrida. Obrigado, pessoal. Boa noite. E pensa aí, né? Neymar para 2030, Brasil ex é campeão.